eu nasci numa cidade bem pequena, no interior de São Paulo, chamada Álvares Machado, né? E na época eu não tinha muitos recursos para tratar um diagnóstico como o meu, né? Eu não falava e assim, os meus pais estavam desesperados já. Eles eram novos convertidos, tinham acabado de ir para a igreja, estavam no início da vida cristã. Uhum. E eles começaram a me levar para os profissionais que tinha na época, né? E eu tenho flashes ainda. É interessante que eu lembro a gente lembra pouca coisa da infância, Sim, né? é verdade. Mas eu tenho os flashes na mente, por exemplo, dos consultórios que eu tava. Eu lembro que minha mãe fala hoje, né? Que eram consultórios psicológicos, fonoaudiólogos. Então tinha um tratamento ali multidisciplinar. Essa palavra mais nova, né? Na Sim. época não tinha. Não tinha. Mas eu passava por vários consultórios, os médicos e os profissionais tentando entender o que estava acontecendo. E o fato é que eu só piorava. E a minha mãe e o meu pai, obviamente, criam que Deus podia fazer um milagre na minha vida, né? Só que ainda era um negócio que para eles, no início da vida cristã, era um negócio meio distante. Até que teve uma conferência lá na nossa cidade, veio um pastor do Rio de Janeiro, e ele chamou minha mãe no fim do culto e falou assim: irmã, Deus está curando o seu menino hoje. Deus me mostrou, ele com o microfone na mão, na vida profissional e na vida ministerial. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E você já sabe que o podcast do Tela é um braço do Tela Educação que visa gerar conteúdo de qualidade, aonde a gente quer provocar você a pensar fora da caixa ou pensar como Jesus pensaria se ele fosse um empresário. Não é uma boa ideia? Muito bem, então hoje a gente tem um convidado super especial, né? Tá falando em Jesus aí, que certamente é o mestre da comunicação de todos os tempos. Eu estou aqui, você está aí, né? Dividiu a humanidade porque a comunicação dele foi efetiva. Certo, convidado? Certíssimo. A maior referência de todas. Muito bom. Então, nosso convidado de hoje é o meu xará Eduardo Brambilla. Esse nome é um trava-língua aí, quase me derrubou, né? É um nome italiano, né? Uhum. Mas Brambilla realmente dá uma treinada ali na nossa articulação, né? Boa! E tem que falar assim com a mão, assim, ó, Brambilla. Italiano Brambilla, igual macarrão, né? Igual o Domingão, aquele macarrão com molho vermelho em família, mais ou menos assim. Boa, boa. Então deixa eu dar as devidas credenciais aqui do Edu. Posso chamar de Edu? Claro. Todo mundo me chama de Edu também. Então... Hoje é Edu em dose dupla aqui, né? Boa, isso aí, ao quadrado. Muito bem, o Edu é mentor em comunicação e palestrante e sócio fundador da SE Brambilla. E uma curiosidade aqui, ex-apresentador da Rede Globo. Posso falar aqui, né? Posso fazer essa citação aqui, não tem problema de royalties lá, não. Não tem problema não. Então, muito bom. Então, você tem um comunicador aí, certamente, que embalava, era de tarde os programas, durante a manhã, como é que era? É engraçado, tem até uma curiosidade, né? Que primeiramente, um abraço aí pra todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, né? Aqui no Tela. Grande privilégio, realmente. Então, eu trabalhei quase 20 anos... né, em veículos da mídia tradicional, em afiliadas da Rede Globo. E, cara, um negócio interessante é que eu nunca apresentei em outro horário. Eu sempre apresentei na hora do almoço. Ah, é? Porque Você normal, no cara da... galera, sei lá, começa de manhã, vai pro almoço, ou à noite, tudo mais. E eu sempre fiquei no horário do almoço, que sempre foi um horário em que a gente teve mais liberdade para inovar em formatos, inovar em linguagem. E isso sempre fez parte da minha essência. Que é essa questão de nunca ficar preso... Você tá falando da caixa, né? Sim, sim. De nunca ficar preso na caixa, mas fazer coisa diferente, chamar atenção, agregar valor. Então esse foi o horário que eu me identifiquei, que eu fiquei a minha trajetória inteira na TV. Muito bom. É o Edu do meio do dia. É exatamente, do meio-dia. Ou agora, mais recentemente, era 15 para o meio-dia. Muito bom. Foi ampliando o horário, né? A audiência foi crescendo, ampliando o horário. A gente começou 15 para o meio-dia. Legal. Almoçando sempre com a galera, né? Muito bom. E alguns programas, só a título de curiosidade, rolava um prato ou alguma coisa assim? A gente tinha um quadro, né? Isso é engraçado, né? A gente tinha um quadro toda quarta-feira de culinária, né? Que a gente ensinava algumas receitas, uma pegada bem regional, né? E às vezes
a galera mandava o prato, a gente experimentava ao vivo. Ah, que legal. Era raro, assim, não era com tanta frequência, né? Mas de vez em quando rolava um prato lá, a gente batia aquele pratão ao vivo, era bem legal. Interessante. Você sabe que tem um amigo do Tela, aliás, um abraço aí, Mário Bernardes, o chefe Mário Bernardes. Opa. Abraço. E ele é um dos grandes entusiastas aqui do podcast do Tela, indica bastante gente, assiste, interage. Você sabe que tem, inclusive, só uma curiosidade, tem empresários dentro do Tela que utilizam o podcast para evangelizar empresário na nutrição. É uma baita ferramenta. Não é? Muito interessante. O podcast, cara, a gente passa tanto tempo no trânsito, né? Verdade. Eu sou de Campinas, lá o trânsito é menos intenso. Só que mesmo assim eu me desloco muito, né? Fazendo os atendimentos hoje entre cidades ali da região, né? Até mesmo em Campinas, dependendo do ponto que você vai de Campinas, de um ponto a outro, é mais de uma hora, né? Sim, entendo. E aqui em São Paulo, para vocês, no caso, pior ainda, né? Com certeza. Mais tempo de trânsito. E ali a gente vai ouvindo, sendo tocado por uma palavra, sendo edificado, né? A fé vem pelo ouvir, não é assim? Sem dúvida. Então é uma ferramenta muito importante para a gente ter contato com a palavra também. E se eu não me engano, o Brasil é o segundo país que mais ouve podcast do mundo, né? Então, é uma ótima ferramenta. Mas, fechando aí o exemplo, né, a citação do Mário Bernardes, Mário Bernardes é um chefe lá hoje ele está morando no norte do país. E aí, outro dia a gente se encontrou, eu falei, pô, a gente precisa gravar um episódio com você. Ele falou, mas desde que eu possa cozinhar, né? Eu falei, puxa, mas é uma inovação, fica muito né? mais saboroso, literalmente, né? Eu falei pra ele assim, poxa, eu vou me sentir o Rony Von, né? Porque acho que o Rony Von tinha um programa assim, né? Que o pessoal cozinhava. Não, o programa dele existe, mas acho que era um quadro que ia uma galera e cozinhava. Quem sabe, né? A gente expande aí. É uma boa ideia. Muito bom. Bom, Edu, vamos começar do começo aqui. Você tem uma história muito peculiar. Então, embora toda a sua trajetória esteja ligada à comunicação, a gente vai repercutir, destrinchar um pouco mais esse tema, né? Há quem diga que o problema da humanidade é comunicação, né? E você dizia mais cedo aqui no nosso bate-papo de que o empreendedor tem que ser bom de comunicação, né? Normalmente tem perfis comportamentais, etc e tal, mas comunicar bem deveria ser uma obrigação, né? Verdade ou não? Deveria ser uma obrigação de todo mundo, mas infelizmente não é. Não é uma realidade. Se a gente olha, os problemas de comunicação vêm desde o Jardim do Éden, né? É verdade, sem dúvida. Boa referência. Se estendem até hoje. A gente vê ao longo da história muitos problemas de comunicação que levaram a até mesmo guerras, né? Por não haver clareza, não haver uma comunicação empática, compassiva e tudo mais. E hoje em dia a gente enfrenta muitos problemas ainda nas organizações. Porque a gente tem uma dificuldade. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes, para todos os meus alunos. A gente tem uma dificuldade de entender que a comunicação é a causa de muitos problemas que a gente vive hoje. Só que o problema é que a gente fica irritado. Por exemplo, o retrabalho. O retrabalho, meu Deus, não pode ter. Excesso de conflitos no ambiente de trabalho. Falta de produtividade, falta de engajamento da equipe, falta de clareza de processos. E as coisas vão acontecendo e a gente fica irritado com tudo isso que está acontecendo, porque no final das contas é prejuízo financeiro. Sim, né? No final do dia impacta, né? O caixa, né? O resultado, né? Tem um impacto financeiro e a gente fica irritado e a gente começa a enxugar gelo. Né? A gente começa a tratar o sintoma como se fosse causa. E se a gente olhar para todas essas situações que eu falei e tentar identificar qual a causa desses problemas, a comunicação é a causa mais frequente. Teve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, né? Recentemente, no ano de 2023, né? Para avaliar, fazer uma estimativa do prejuízo que os trabalhadores, não sei nem se existe essa palavra, tá? Mas os trabalhadores desengajados, ou trabalhadores sem engajamento no trabalho, o prejuízo que eles provocam para as organizações. Chuta aí, as empresas do mundo todo, qual que é o prejuízo que esses trabalhadores provocam? Não faço ideia, mas deve ser uma soma absurda. 9 trilhões de dólares. Uau, é mais que o PIB do que a maioria dos países, né? 9 trilhões de dólares. Loucura. Né? E a gente pode elencar uma série de questões aí que geram essa falta de engajamento ou perda de engajamento do trabalhador. Mas a comunicação, com certeza, é uma delas, porque, infelizmente, a maioria das organizações ainda não tem uma cultura de comunicação aberta e transparente. Elas têm uma dificuldade de entender que a maioria dos problemas começa
ou atravessa inicialmente pela comunicação e elas acham ainda bobagem, né? Pra que trabalhar a comunicação? A comunicação é o quê? Sei lá, é a gente brincar de ciranda, dar as mãos e brincar de ciranda no pátio, abraçar a árvore. Falar mais alto. Né? Falar mais alto, ou frase de efeito, e não é nada disso, né? Os treinamentos de comunicação, eles são muito práticos, eles tocam as principais dores das empresas para mostrar que muito do que acontece passa pela comunicação. É como o oxigênio. O oxigênio a gente não vê, mas ele está ali. E ele influencia. Se a gente perde o oxigênio, a gente perde a vida. Não é verdade? Então, é a mesma coisa nas organizações. Então, o nosso trabalho é pegar e mostrar isso. Porque, às vezes... Acontece muito com a gente, né? Na nossa empresa. As pessoas vêm, né? Potenciais clientes vêm e falam: você dá um curso de técnicas de vendas? Você traz ferramentas de atendimento? É isso que eu falei, as pessoas querem... Que acha que normalmente é o vendedor, quem fala bem, ele comunica bem, não necessariamente, né? Então, necessariamente. Com clareza e não com eloquência. E assim, a técnica de venda, a técnica de atendimento, eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Isso é fundamental para a gente ter alta performance nessas áreas, né? No atendimento ao cliente, no processo de venda e tudo mais. Só que tem gente que é muito profissional, mas é pouco humano. E aí não entende de gente. E aí quer fazer o mesmo atendimento, aquele atendimento engessado, padronizado, quer seguir um protocolo com todo mundo. E aí acaba tropeçando nas próprias pernas. Porque pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Eu sempre falo que o que pode ser um ótimo atendimento para você pode ser um péssimo atendimento para mim. Sem dúvida. Porque nós temos expectativas diferentes. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes. Então, antes de atender, antes de vender, a gente precisa entender. Eu gosto muito, a gente estava até vindo agora aqui para São Paulo, né? E a gente passou por um caminhão daquela transportadora grande, a JSL, sabe? E o slogan deles de muito tempo é entender para atender. É isso aí. Né? Eu já vi gente falando assim, atendimento que entende, alguma coisa do tipo. Não, mas o entender ele tem que vir antes. Sim. Porque eu preciso ter um interesse real por pessoas para conseguir atender as necessidades e expectativas de pessoas. Só que muitas vezes a gente está preocupado só em bater meta, a gente está preocupado em cumprir um protocolo, a gente está preocupado em cumprir um processo, de seguir um checklist, e a gente pouco se preocupa em conectar de verdade, plugar com o coração da pessoa. E me fala aí quantas pessoas que você já foi atendido, né, que fizeram simplesmente arroz com feijão, que não conseguiram captar a sua essência, que entregaram simplesmente o básico, e você saiu e falou, poxa, não me senti especial aqui, ou eu me senti mais um no meio da multidão. A gente tem vários, e aí a gente não entende por que o resultado é ruim. As empresas querem melhorar os resultados sem entender que nós precisamos ensinar para as nossas equipes, não só para vendedores e atendentes, tá? Isso vale para a comunicação interna também, que a gente precisa entender de gente, entender como é a engrenagem das pessoas, e nos comunicar, nos interagir na perspectiva do outro. Você estava falando aí sobre a questão dos perfis comportamentais, cara, e esse é um universo assim que me deixa apaixonado. Eu trabalho muito isso também. Neurociência, né? Hoje traz uma clareza, né? Uma riqueza de dados, informações, né? Antes você tinha aí o famoso DISC, hoje ele já envelheceu porque é muito engessado por conta das possibilidades de personalidades e perfis diferentes. Isso também ajuda entender o outro, ajuda na comunicação, né? Exatamente, temos muitas ferramentas de perfis comportamentais do DISC, o MTBI, enfim, outras ferramentas que são usadas, né, pra gente entender, mas também não pode ser um gesso, né? Sim. A gente precisa estudar, a gente precisa se aperfeiçoar, entender, né, qual é a base de comunicação de cada pessoa, mas a gente precisa ouvir mais. Nos nossos treinamentos de comunicação, eu percebo que muita gente vem para aprender a falar. E eu sempre digo, não é só falar. Ouvir. A gente tem que aprender a ouvir. É o que o Rubem Alves falava, né? Que é de Campinas, inclusive, né? O escritor campineiro. E ele falava exatamente isso, que as pessoas... ele via muitas pessoas interessadas em cursos de oratória. E ele falava assim, eu acho que eu vou lançar uns cursos de escutatória. Porque eu percebo que o que as pessoas têm de problema é ouvir. Sim. A gente ouve com o ouvido, mas na verdade a gente deveria ouvir com a mente,
tá ali 100% diante da pessoa, mas como eu falei, a gente está preocupado em um monte de coisa. A gente está preocupado em rebater uma informação, ou de passar um produto que a gente acha mais viável, ou tentar contornar uma objeção, dar um conselho pro cara, mas a gente pouco se preocupa em se conectar, em se plugar de verdade com a necessidade da outra pessoa. E aí, cara, é aquele resultado frustrante, porque a gente segue uma receita de bolo, Sim. e a gente vê que muitas vezes não tá dando o resultado que a gente espera, e é exatamente por isso. Não tem como seguir uma receita de bolo num mundo tão diverso, com pessoas tão diferentes. E às vezes, como você está falando, o que faz a diferença é a escutativa, né? Aliás, tem um amigo meu piadista que ele sempre diz que Deus deu 2 orelhas para você ouvir mais, né? E a falta de sabedoria é você falar mais e ouvir menos. Exatamente. Né? Isso é contrário àquilo que Deus criou e tirando a brincadeira de lado, faz sentido, né? Faz todo sentido. Eu dou até uma dica, né? Os alunos falam, como que eu consigo desenvolver escutativa? Porque na nossa empresa, né, a gente tem uma característica de tornar todos os nossos treinamentos e conceitos práticos. Porque, infelizmente, é uma reclamação muito grande das organizações de que os treinamentos acontecem e aí termina, a equipe não sabe o que fazer, aquele monte de informação. É lindo na teoria, só que na prática eles não sabem como fazer. E uma das essências da nossa empresa é fazer um negócio prático, é fazer um negócio aplicável, que faça sentido na rotina, que mude o resultado das empresas, das organizações, das equipes e de verdade. E aí eu sempre trago para eles nessa questão de escutativa a técnica da paráfrase. Você sabe o que é isso? Não. Aprender com você aqui. A técnica da paráfrase é muito interessante. Porque eu falei, a gente, quando a gente está conversando, por exemplo, aqui, a gente tem uma tendência de a nossa mente escapar, né? Sim. Você tá conversando com uma pessoa e já tá escapando. Igual eu falei, ou você tá pensando no conselho que você vai dar, ou numa outra informação que você vai trazer, ou você tá pensando no churrasco do fim de semana. Pensando no churrasco do semana, isso aí. Ou no boleto que vai vencer, os boletos que nos perseguem, né? Isso aí. Onipresentes, né? Exatamente. Eles não esquecem da gente de jeito nenhum, né? A gente tenta esquecer, mas eles não esquecem. E aí, cara, a gente tá ali na frente da pessoa, só que a gente não tá. A gente está de corpo presente, né? Mas a nossa mente está em outro lugar. E isso é um problema, principalmente para quem trabalha com atendimento. Quantas vezes o atendimento termina e o cara não captou de verdade, o vendedor, o atendente, não captou de verdade qual era a necessidade daquela pessoa. E aí comete gafes. Eu, por exemplo, tive uma colega de trabalho que ela foi comprar um apartamento, né? E ela é uma mulher solteira, que não tem filhos, tinha um pet só. Mas é uma mulher refinada, elegante, que sempre gostou de conforto, de estrutura e tudo mais. E ela passou esse briefing completo, porque ela é muito clara, sempre passou esse briefing completo para a corretora de imóveis. Eu não sei onde estava a corretora de imóveis, mas quando ela foi apresentar os imóveis para essa minha colega, ela levou um monte de kitnet. Uau! E aí, essa minha colega ficou assim, indignada, falou assim, o que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer que só porque eu sou solteira e não tenho filho, eu tenho que morar numa kitnet? Por que eu posso morar num apartamento grande e confortável? Mega ruído. Um mega ruído. Mas por quê? Porque ela não estava 100% presente. Se estivesse, teria sido diferente, né? Então, a técnica da paráfrase nada mais é do que você anotar e ir anotando os principais pontos da conversa. É básico, mas as pessoas não fazem. Então eu estou conversando com você no atendimento e, óbvio, eu mantenho o contato visual com você, porque o contato visual também é muito importante, uma ferramenta importante de conexão, só que eu estou anotando os principais pontos, porque quando eu faço isso, eu me comprometo a te ouvir. E aí, no final, eu vou pegar e vou repassar com você. Falar, Edu, deixa eu só tirar uma dúvida realmente, para ver se eu captei aquilo que você precisa. É isso? Outro ponto que você falou, é isso? Isso é importante para você? Isso você confirma isso? Então, além de me comprometer com você, mostrar que eu estou 100% comprometido em te ouvir, o que é muito poderoso, isso mostra que eu valorizei você. Sim. Eu valorizei o tempo com você, eu valorizei a sua informação, eu valorizei a sua presença. E isso faz total diferença. Isso evita uma série de erros. E é óbvio, depois dá para você guardar esse bloco de notas no arquivo, para lá na frente você ter mais informações para você ampliar o atendimento para esse cliente. Enfim, é uma coisa simples que faz toda a diferença para a gente sair daquele conceito. Precisamos ouvir mais. Mas peraí, como que eu faço para ouvir? A técnica da paráfrase, por exemplo, é uma coisa aplicável no dia a dia e isso tem transformado o atendimento, o processo de vendas de muitos profissionais. E até mesmo na equipe, tá? Você está falando aí, eu estou pensando aqui,
né, é curioso, né? Fala assim, pô, o pensamento vai longe, né? Mas sabe onde foi meu pensamento agora? É óbvio que a gente está falando aqui do mundo de negócio, empreendedorismo, etc e tal, mas é uma boa dica para casais também, né? Também. Não é verdade? Poderia ajudar bastante, porque eu digo sempre, né, quando eu tenho a oportunidade de aconselhar alguns empresários, nós somos um resultado do que nós somos na nossa família. Sim. Né? Você está bem, você está mal na família, você vai performar mal. E às vezes tem uma preocupação tão grande, né, em ter clareza, processos na empresa, e a comunicação é deficitária em casa, né? Então, tá aí, né? Hashtag fica a dica aí para os empresários e empresárias também aplicar, de repente, isso no casamento. Isso pode trazer um grande diferencial. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você aí, enfim, a sua trajetória, né? A história da sua vida, de alguma forma, se confunde com a comunicação. Aliás, né? Vou fazer aqui um clickbait aqui, né? Para gerar um corte depois, né? Nós temos aqui o Edu, é o cara mais improvável para empreender. Você vai ver aqui um pouco da história dele, que ele não queria empreender, e a gente vai entender por que então ele está aqui no podcast, onde a gente traz empreendedores. Então, talvez a dor de barriga, né, o problema que o Edu viveu, talvez seja o seu problema também, e quem sabe aí, profeticamente, ele possa destravar a sua mente, seu coração, o seu desejo ou o seu não desejo, porque tem uma coisa a ver que a gente fala bastante aqui no Tela, que é sobre mordomia, né? Quem é realmente o Senhor? Mas vou deixar aí essa... Posso só acrescentar um spoiler? Pode para gerar a expectativa. Eu sempre disse a minha vida inteira que eu não era vendedor e que se me colocasse uma caneta Bic na minha mão, eu não venderia. E olha onde eu estou hoje. Pois é. Muito bem. Mas eu queria fazer uma referência, né, uma história importante que tem a ver com também a soberania de Deus, né, Edu? Sim. O Eduardo, quando até os 5 anos de idade, não falava, né? Então, isso é algo completamente atípico, né? Hoje, a criança praticamente nasce falando, né? Tirando o exagero à parte, mas 5 anos realmente deve ter sido algo forte, pesado na sua família. Conta um pouquinho dessa história, porque aí existe um aprendizado interessante por trás, né? E a mão de Deus, né? Não é nem um toque de Deus, é a mão de Deus na minha história de fato. Eu nasci numa cidade bem pequena, no interior de São Paulo, chamada Álvares Machado, né? E na época eu não tinha muitos recursos para tratar um diagnóstico como o meu, né? Eu não falava e... Mas não falava nada, Edu? Nada, zero? Zero. E assim, os meus pais estavam desesperados já. Eles eram novos convertidos, tinham acabado de ir para a igreja, estavam no início da vida cristã. E eles começaram a me levar para os profissionais que tinha na época, né? E eu tenho flashes ainda. É interessante que eu lembro a gente lembra pouca coisa da infância. Sim, né? É verdade. Mas eu tenho flashes. Lembra o que está nas fotos normalmente. Né? Exatamente. Mas eu tenho os flashes na mente, por exemplo, dos consultórios que eu tava. Eu lembro que minha mãe fala hoje, né? Que eram consultórios psicológicos, fonoaudiólogos. Então tinha um tratamento ali multidisciplinar. Essa palavra mais nova, né? Na época não tinha. Não tinha. Mas eu passava por vários consultórios, os médicos e os profissionais tentando entender o que estava acontecendo. E o fato é que eu só piorava. E a minha mãe e o meu pai, obviamente, criam que Deus podia fazer um milagre na minha vida, né? Só que ainda era um negócio que para eles, no início da vida cristã, era um negócio meio distante. Até que teve uma conferência lá na nossa cidade, veio um pastor do Rio de Janeiro, e ele chamou minha mãe no fim do culto e falou assim: irmã, Deus está curando o seu menino hoje. E Deus me mostrou ele com o microfone na mão, na vida profissional e na vida ministerial. Uau! Ele vai ser usado com o microfone na mão nessas duas esferas. E minha mãe falou, tá, né? Amém. Amém. Pra quem amém, nem fala, não, né? Amém, né? Pra quem nem fala, né? Ter o microfone na mão, né, só pode ser milagre, né? Não, e ela muito nova na fé, né? Sim. Então foi um amém meio que não amém, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Tanto que ela perguntou pro pastor, falou: pastor, amanhã era segunda, o dia seguinte era segunda-feira, né? Amanhã ele tem uma consulta lá com a psicóloga. O que eu faço então, né? Aí o pastor falou assim: mano, Deus curou o seu menino. Agora, o que a irmã vai fazer com essa informação, aí a decisão é sua. E minha mãe foi lá e foi comunicar para a psicóloga
que a gente não ia seguir no tratamento, que ela ia me tirar do tratamento. A psicóloga ficou maluca, falou que ela era louca, que estava tirando a única oportunidade que eu tinha de desenvolver, de resolver esse fanática, talvez. Aquela história toda, tinha muito preconceito. Sim, né? Poxa, muitos anos atrás era diferente do que hoje. Né? Fez minha mãe assinar um termo de responsabilidade por me tirar do tratamento, e ainda então eu não falava, né? Até que um dia ela conta que estava na igreja, tinha uma mulher que tocava violão, né? Chamada Luciane, e aí eu me aproximei, vendo ela tocar violão, e aí ela pegou e falou assim, Du, você quer cantar? E aí eu peguei, meio que balancei a cabeça. E eu sei que eu comecei a falar cantando. Uau! E aí eu era tão tímido, né? Louvando ali o Senhor. Louvando mesmo. E eu era tão tímido que no início eu cantava de costas. A Luciane ficava de frente para a igreja, né? Com o violão. E eu ficava de costas porque eu não tinha coragem de encarar a igreja, né? Então, eu sou improvável na comunicação por essa questão que eu tive esse problema, né? Na voz, no aparelho fonador. Mas também é pela personalidade mesmo, que eu sempre fui muito fechado. Talvez provocado também por falar tardiamente, né? Sim, sem dúvida. Só que daí, cara, por isso que eu falo que a igreja, ela me moldou, Edu. A igreja me ensinou absolutamente tudo que eu tenho hoje. Se eu estou no lugar onde eu estou, se eu vivo o que eu vivo, é porque a igreja me deu essas ferramentas. E daí eu comecei a cantar, aí daqui a pouco eu comecei a cantar virado para frente, daqui a pouco eu comecei a liderar as crianças, aí eu fui crescendo, liderando jovens, liderando adolescentes, liderando reuniões, liderando cultos. Na escola também comecei a ocupar esse lugar, né, de liderança, lugar de comunicação, porque eu falo que liderança e comunicação estão juntas, né? Não tem como tratar separadamente nenhum nem outro. Talvez sejam duas coisas, dois lados da mesma moeda, né? Sim, não existe comunicação sem liderança, como não existe liderança sem comunicação. Ou pelo menos uma liderança eficaz. Claro, né? Eu sempre digo que o que não é eficaz não é. É igual a pessoa fala assim, eu acho que eu não me comuniquei correto. Na verdade, você não se comunicou. Porque ou você foi eficiente ou não existiu comunicação. Não existe meio termo, né? Ou é ou não é. Essa é a minha visão a respeito da comunicação. Então, assim, se eu estou me comunicando com alguém e a outra pessoa não entendeu, não é que eu não fui eficiente, é que não houve comunicação. Sim. Porque a comunicação implica em alguém transmitir uma mensagem e o outro receber essa mensagem. Né? O básico, né? É óbvio que tem uma troca muito intensa ali. O outro também dá uma outra informação, né? Em outra via, segue pela mesma via para o outro. Enfim, mas precisa ter compreensão, precisa ter conexão. E comunicação não é falar. Comunicação é conexão. E é fundamental que haja isso para que a comunicação exista, né? Então, nesse ambiente, eu não sei porque, mesmo sendo fechado, introspectivo, tímido, eu sempre me coloquei para fazer nessas apresentações, de estar na frente de pessoas, né? E foi assim que eu aprendi, e foi assim que eu me desenvolvi e que eu venci essa dificuldade, né? Eu tava ontem, inclusive, acho que foi ontem, né? Eu estava apresentando um evento para 1.000 pessoas. Uau! Em Campinas, um lançamento de um empreendimento imobiliário lá. E, cara, toda vez que eu subo no palco com essa responsabilidade, eu me lembro de cada etapa do processo e eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, se eu tô aqui, é porque a sua mão me colocou aqui. Não tem outra explicação. Foi a sua mão que me colocou aqui. Eu sei que eu estudei, eu sei que eu me empenhei, eu sei que eu me expus muitas vezes ao risco de passar vergonha, de ser julgado e tudo mais, mas foi a sua mão que me colocou aqui, porque eu sou um improvável, né? E hoje eu coloco isso à disposição das pessoas. Hoje, poder contribuir com as pessoas, ajudar pessoas a desenvolver essa habilidade com base naquilo que eu vivi, é um grande privilégio. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, Edu, é: com a mesma consolação que você é consolado, você pode consolar o teu próximo, né? Mas eu queria aqui jogar a luz aqui sobre, destacar mesmo, né, duas coisas muito preciosas e até olhar mesmo para você, para a audiência aqui. Primeiro, né, falando a questão de ser improvável, né, o menino com 5 anos que não falava. É milagre. Completamente milagre, inquestionável. Né? Então, se você está aí esperando um milagre, você está vendo hoje, você está testemunhando, ouvindo um milagre, né? Então, quero estimular você aí nos seus negócios a continuar acreditando em milagres, e tem uma aprendizagem aí interessante que é a profecia. Eu acredito muito nisso, né, Edu? Palavras segundo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, comece a profetizar. Se você está com dificuldade nos teus negócios, é na palavra de Deus que tem a solução.
né? Eu queria até falar, aproveitando aqui, Sim, claro. São muitos desafios que a gente passa sempre, né? Muitas dúvidas, muitas incertezas, a gente tem dificuldade de respeitar os processos. Sim. A gente acha que o milagre é o ápice, né? Que é tudo aquilo que a gente sonhou, é tudo aquilo que a gente precisa. Só que o processo, ele é muito importante. E a gente tem que aprender a respeitar o processo. Porque a gente só consegue viver, de fato, o milagre na plenitude e esse milagre se tornar uma bênção e não uma maldição a partir do momento que a gente é aprovado nos processos. Então, muitas vezes, a gente acha que está demorando demais. E a gente, em vez de seguir a direção que Deus nos deu, a palavra que Deus nos deu, a gente resolve fazer do nosso jeito. Sim, dá uma ajudinha para Deus, né? Exatamente. A famosa ajudinha. É a famosa ajudinha. E a gente precisa entender que o milagre não é só quando o nosso sonho se materializa. Ele começa a ser gerado naquele processo. Quando muitas vezes você ainda não tem os recursos, você não está vendo nada, parece que está demorando. E ali Deus, ele prova a sua obediência. Porque Deus, ele não passa de ano. Ninguém que não foi aprovado. Se você foi reprovado ali... Não tem a aprovação progressiva, né? Igual na escola aqui hoje no Brasil. Tá moderno, né? Mas não. Com Deus é assim, você foi aprovado, você vai para a próxima fase. Se você não foi aprovado, você vai voltar. Tem gente querendo viver uma nova realidade, só que ainda não obedeceu na realidade que tá, naquilo que Deus pediu. Tem gente querendo viver um novo nível no negócio, só que ainda não foi aprovado no nível que o negócio está hoje. Sim. Naquilo que Deus pediu para ele fazer. E aí ele quer viver uma realidade diferente. Deus sabe que se você for para outro nível sem ter sido aprovado no nível em que você está, aquela bênção, aquele milagre vai se tornar uma maldição na sua vida. Então a gente precisa entender que Deus trabalha por meio de processos. Eu diria até que o milagre talvez nem seja o mais importante. Porque o processo, ele habilita o nosso coração para que a gente não se perca quando receber o milagre. Tem que passar de fase, né? Sim. Tem que aprender para passar de fase, né? Exatamente. Mas eu queria ainda, como parte desse testemunho, né, jogar a luz sobre uma outra coisa interessante que você disse, né? E a gente tem bastante pastores que são empresários e empresários que são pastores, né? É muito comum. É muito comum. Então, chamar a atenção para algo interessante que o Edu colocou aqui, né? Foi na igreja que ele recebeu os estímulos, né? E aí até colaborando com uma tese, Edu, que eu tenho aqui, que é na adolescência que a gente recebe muitos inputs que vão gerar a nossa visão do mundo do trabalho, né? Quer seja do empreendedorismo, enfim, muitas vezes estão depositados. Acho que você não foi diferente, né? Então, mas num ambiente talvez improvável também, mas eu acho que é isso mesmo. Você pastor aí, então tem aí uma boa história, né? Para pensar como no seu ambiente, óbvio, além de prover ali histórias bíblicas, né? Um ambiente de fé, mas por que não utilizar a igreja para estimular dons, talentos, né? Quem sabe criar aí, né? Se você sentir tocado pelo Espírito Santo, é uma incubadora de novos empreendedores. Você sabe que eu entrevistei aqui um malaio, um irmão que hoje fala sobre inteligência artificial no mundo todo. Ele é um consultor da Casa Branca, William Lau. Então você que gosta de inteligência artificial, quer entender um pouco mais, um episódio incrível que eu fiz aqui. E ele, Edu, a história dele é bem interessante, que se conecta com a sua. O pai dele também era pastor, no caso, e a Malásia, durante muitos anos, né, durante boa parte da história do país, hoje é uma referência, uma potência, mas durante a maior parte da história do país era muito pobre, e eles tiveram a ideia de criar incubadoras com os jovens dentro da igreja. Muito bom. Bom, história longa, curta. A mão de obra que eles geraram dentro das igrejas, que aí foi se replicando, o modelo, etc. e tal, ajudou a Malásia a ser uma potência na parte de telecomunicações, né, que foi uma fase que antecedeu a era do chip, da tecnologia. Então, de alguma forma, olha que poderoso, né? A igreja contribuiu para a prosperidade do país através de uma visão empreendedora dentro do ecossistema da igreja. Eu concordo com essa visão, que a igreja tem que tocar todas as áreas da sociedade e não apenas fazer cultos, programações ou um trabalho social, que é muito importante, mas a igreja ela tem que tocar sim em todas as áreas, impulsionar a nova geração. Eu falo, nós temos tantos empreendedores de sucesso no meio cristão hoje. Sim. E qual a contribuição que a gente tem dado
para os mais novos, né? Sim. Você falou da adolescência, que é um momento que a gente tem muitos insights, muitos inputs, tudo mais, muitas sementes ali são plantadas, mas o que a gente tem investido de verdade, né? Em projetos como esse, até mesmo em conversas, né? Essa semana mesmo, eu estava com 2 adolescentes lá da nossa comunidade, marquei um café com eles e a gente estava conversando, né? Sobre os desafios que eles estão vivendo hoje. Isso, que é mentoria, discipulado, né? Sim, eu não precisa nem chamar de mentoria, é um café que tem a capacidade de mudar a realidade dessa nova geração. Então eu acredito que esse é o papel da igreja, que não pode estar restrito a uma estrutura religiosa, uma estrutura institucional, mas eu acho que os braços da igreja eles precisam realmente alcançar, né, todas as esferas da sociedade. Aliás, Edu, aproveitar aqui e fazer um break aqui para chamar a atenção, que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui. Nós temos o Teleeducação. Né? E a ideia do Teleeducação é o trilho de conhecimento exatamente para que os jovens possam obter conhecimento como é empreender, né? A gente fala bastante sobre empreendedorismo, mas será que existe forma, né, o caminho certo para empreender? Por óbvio, né, se você digitar no YouTube como ser um empreendedor, milhões de conteúdos. Mas o mais importante de ser despertado para o empreendedorismo é como é empreender com a cosmovisão bíblica correta, né? Com o conceito de mordomia, de que o Senhor, eu sempre digo aqui, Edu, que Deus não é o meu sócio, Deus é o dono de tudo, segundo o Salmo. Né? E eu não posso reduzir ele a um contrato social, né? Onde, sabe-se lá, né, a fase da empresa e Deus vai ser conivente com isso? Não. Com base lá no texto de Apocalipse 21, que o nosso próprio Senhor ele se autodeclara, né? Sim. Princípio e fim, alfa e ômega, princípio e fim. Eu sempre trago isso para o nosso negócio também, para a nossa vida financeira, enfim, para tudo aquilo que a gente vive hoje. Ele se coloca como princípio, início de todas as coisas e o fim. Ou seja, princípio é o quê? Tudo nasce dele. Tudo foi ele que fez, tudo é ele que dá. Tudo vem de Deus, né? E fim é porque todas as coisas que foram criadas precisam lá na frente glorificar a Deus. Sim. Tudo que ele criou é para a glória do seu nome. E nós estamos onde? Com a nossa vida financeira, com o nosso negócio, com o nosso empreendimento, a gente está onde? A gente está no meio. A gente está no meio, justamente nessa função de mordomo que você falou. E o nosso papel no meio é simplesmente fazer a ponte entre o início e o fim. O problema é que muitas vezes a gente recebe muitas coisas de Deus e a gente torna essas coisas ídolos. Sim. E aí aquilo que é meio se torna fim. O fim fajuto. E aí, é uma enorme distorção e muitas vezes não sabe nem por que as coisas não estão prosperando ou às vezes, que é pior, prospera e distancia do objetivo principal. Tem né? gente que tem tudo e não tem nada. Tem gente que tem tudo, mas não tem generosidade, não tem coração. Tem gente que tem tudo e se sente vazio. Tem muitas pessoas que falam, quando eu conquistar minha casa, quando eu fizer tal viagem, ou quando o meu negócio chegar a tal patamar, nossa, eu vou ser generoso, eu vou ser feliz, eu vou ter uma outra vida. Nada, é o que a palavra de Deus diz. Se nós somos fiéis no pouco, nós vamos ser fiéis no muito. Então o nosso papel é simplesmente conectar o princípio com o fim, porque meio não dá destino. O destino é só no fim. Sim. Meio não dá destino, não tem destino no meio. O papel do meio é conectar, é pegar o que recebeu, que a gente recebeu, que é muito, né? E pegar, devolver para ele, falando, Deus, é tudo pro Senhor, é tudo para glorificar o teu nome. E eu reconheço que aquilo que eu tenho não é meu. Ainda que eu trabalho bastante, eu lembro que teve um tio uma vez, que não é da igreja, né? E aí eu devolvendo toda a glória a Deus, né? Em cada conquista que eu tinha. E daí ele falou assim, eu entendo, né? Que Deus é bom e tudo, mas você batalhou, você se esforçou, né? Você tem que reconhecer que você, né, pagou o preço e tudo mais. E eu concordo com tudo isso. Mas se eu conseguir pagar o preço, se eu conseguir estudar, é porque eu recebi tudo aquilo que eu preciso. Eu recebi saúde, recebi inteligência, eu recebi oportunidades, né? E tudo isso vem dele. Sim. Então o meu papel é simplesmente como mordomo administrar muito bem e devolver como forma de glória para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas para fechar aqui o desafio que eu quero fazer aqui sobre o Teleeducação, olha que interessante, pessoal do Teleeducação, um abraço para o Luiz, um abraço para o Felipe, um abraço pessoal. Eles tiveram uma ideia interessante, Edu, de oferecer vouchers para acesso para esse conteúdo, né? Então,
criar combos, então você pode adquirir 10, 12 é um número legal, né? Lembra dos discípulos, dos apóstolos, Jesus, né? Que legal. Então você pode comprar 12 vouchers, e aí qual que é a ideia que eles tiveram, né? Que você possa investir na vida de jovens, certamente na sua igreja, tem uma meia dúzia no mínimo de jovens que não sabem o que fazer da vida ou em dificuldade financeira, né? E muitas vezes esse tipo de conteúdo, de conhecimento vai gerar uma visão, né? Para que ele venha a investir nesse caminho do empreendedorismo. Não é legal a ideia? É maravilhoso, isso é poderoso porque é você semear na vida desses jovens, né? É verdade. E as nossas sementes, elas dão frutos, né? Sim. Eu tava até minha esposa esses dias falando para mim, nossa, amor, quantos empreendedores você investiu, você acreditou, né? Negócios que estavam no começo, que muita gente não dava nada. Daí eu peguei, fui lá, acreditei, dei oportunidades, e o nosso papel é esse, né? Porque eu também recebi isso, né, ao longo de toda a minha trajetória. E hoje você está colhendo os frutos. Colhendo os frutos de sementes que foram lançadas na minha vida também. Boa. Aliás, vamos voltar desse ponto aí. Como assim você nunca quis empreender e hoje você empreende? Conta melhor essa história, porque é diferente. É completamente diferente. Vamos lá. Eu falo que vou trabalhar com comunicação, segundo a minha família, desde os 6, 7 anos de idade. Não sei porquê, mas é isso. E o meu primeiro contato com venda, não estou nem falando de empreendedorismo, tá? Tô falando de venda mesmo. Primeiro contato com vendas foi ainda muito pequeno. Minha mãe, ela é uma exímia vendedora, ótima vendedora. E ela fazia doces para complementar a renda de casa e saía todos os dias para vender. E aí ela pegava, nos estimulava também a se envolver com esse processo. Ela falava assim, se vocês venderem os pratinhos aqui para a turma da rua, pertinho de casa, eu dou uma comissão para vocês. Olha que legal. E aí a gente queria comprar... Mas já estava incentivando o empreendedorismo. Já estava ali, né? Inclusive é uma semente que foi lançada, sim, né? Sem dúvida. Na época eu não tinha ideia disso. E eu, com aquele dinheirinho que ia entrar, né? Falei, poxa, não, dá pra gente comprar o nosso videogame, né? Eu e meu irmão, a gente queria um videogame novo, ou comprar um sorvete que a gente queria, alguma coisa, né? E eu falei, vou lá. Só que, cara, eu falei pra você, eu sempre fui muito fechado, muito tímido, né? E aí eu lembro que eu pegava aqueles pratinhos e eu tava de olho na comissão. Claro. O meu objetivo... É a cenoura, né? A famosa cenoura. Exatamente. O meu objetivo era a comissão. E aí eu chegava assim na porta, né? Ela me passava, né? A vizinha tal já comprou de mim, ela gosta do doce e tal. Então ela já dava meio que um briefing. Um mapa ali dos clientes, né? Aí eu chegava, cara, eu ficava assim, acho que uns 15 minutos olhando pra campainha. E eu ficava assim olhando pra campainha e eu falei, será que eu aperto mesmo? Ah, não, vou voltar. Não aperta, a comissão vai vir. Aí o outro lado do cérebro falava, não faz isso, vai passar vergonha. Não, você não conhece a pessoa. E aí, até o momento que eu apertava, e aí na hora que eu via a sombra da pessoa chegando no portão, a minha vontade era de sair correndo. Uau! E esse foi meu primeiro contato com vendas. E aí eu vendia para algumas pessoas e tal, né? Mas a partir dali eu falei, vendas não é para mim. Eu não sou vendedor, não nasci para vender e nunca vou trabalhar com isso. Nunca vou vender nada para ninguém. Se botar uma bique na minha mão, eu não vendo. Então foi essa a primeira experiência. E aí, como eu já queria trabalhar com comunicação, eu me formei em jornalismo, né? E já comecei a trabalhar nos veículos de comunicação, trabalhar CLT mesmo. Então eu apresentei telejornal quase 20 anos, também tive experiência em rádio, como eu falei, sites de notícias, redes sociais. E aí eu descobri, muito tempo depois, que eu já era vendedor e não sabia. Porque a gente já nasce vendedor. E aí eu percebi que o meu conceito estava errado. Mas enfim. E até na CLT eu estava vendendo. Por exemplo, eu apresentando notícia, eu estava na condição de vendedor. Porque eu tinha que tornar aquele produto, digamos, atrativo. Para a pessoa manter ali, né? Para a gente manter a audiência no nosso canal. Então, o comprador da notícia, né? Então, isso não é venda? Sim, já era uma venda. Só que eu ainda estava lá. Não, venda não é para mim e tudo mais. E aí eu tava nessa jornada de CLT, trabalhando, né? Crescendo dentro da empresa e tudo mais. E eu não tinha em mente mesmo, porque lá atrás os planos que eu fiz e os planos que me nortearam a minha jornada inteira era de que eu iria trabalhar, eu iria crescer, eu iria, óbvio, ser promovido em algumas funções lá dentro, mas que eu iria me aposentar em televisão, fazendo o que eu fazia, porque era o meu sonho lá de trás. Só que daí, há uns 4 anos, tudo mudou. Como é que foi isso? Porque, sob certo aspecto, você estava numa zona de conforto. Sim.
E aí também tem uma provocação importante para a gente levantar, né, a questão, né? A zona de conforto ela nunca tem a ver com o senhorio do Senhor, né? Sempre tem a ver com algo que a gente pré-estabeleceu como dado, né, certo, mas é exatamente quando a gente se coloca na vulnerabilidade, no sentido, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida, né? E geralmente ele dá uma mexida no jogo aí. Como é que foi a sua história? Eu não acredito assim que Deus ele fica mudando o jogo o tempo todo, né? Tem momentos em que a gente vai estar numa tranquilidade, né? Que você vai estar fazendo o seu trabalho, não vai ter muita coisa nova acontecendo, mas o que Deus quer é que você permita. É mais ou menos o que acontecia com o povo de Israel no deserto, né? Tinha momentos em que a nuvem se movia e o povo tinha que se mover, mas tinha momentos em que a nuvem ficava parada, semanas, meses, e aí a orientação, a ordem era que o povo ficasse parado. Então, eu sempre digo que não é sobre a gente se mover ou sobre a gente ficar parado, é sobre obedecer. Sim, é isso que importa, perfeito. Né? E comigo foi exatamente isso. Eu estava muito feliz, muito satisfeito, nunca estive insatisfeito no trabalho, é uma empresa muito legal. E aí eu percebi que o meu coração começou a mudar de lugar. Começou a mudar de lugar. E eu tive muita dificuldade em entender isso, porque sempre foi meu sonho trabalhar em TV, trabalhar com jornalismo. Né? Sempre fui muito apaixonado por notícia. E quando eu percebi que as coisas começaram a movimentar, começou a me gerar um certo desconforto. Sabe quando parece que você não tá mais no lugar certo? E eu falava, nossa, alguma coisa tá estranha comigo e tal. Dá vontade até de expulsar o demônio. Eu falei, sai da minha vida em nome de Jesus, né? Só que ao mesmo tempo, eu sempre tive vontade de ampliar a minha atuação na comunicação. Eu sempre me interessei pela comunicação empresarial, ajudar pessoas, empresas de outros segmentos a definir estratégias de comunicação para melhorar os seus resultados, seja da porta para fora ou da porta para dentro. Esse mundo empresarial sempre me atraiu, sempre me encantou. E aí, nesse período, eu fiz uma especialização, fiz uma pós em comunicação empresarial transmídia, e a empresa flexibilizou as regras, porque até então a gente não podia fazer nada. Pela exclusividade, a gente não podia fazer trabalho em outras empresas, porque seria uma propaganda indireta em cima da imagem da televisão que eu trabalhava, enfim, tinha muita dificuldade. E aí eles começaram a abrir a possibilidade da gente fazer, e eu comecei aos pouquinhos, né, fazendo trabalho aqui com um profissional, com uma empresa aqui e tal. E, cara, quando eu fui ver, meu coração já tinha mudado de lugar. Quando eu percebi, já não era mais da TV, já não era mais do jornalismo. E aí eu fiquei mal. Vários dias lá no meu trabalho, um trabalho que me fazia muito feliz. Eu comecei a ter crise de ansiedade, assim, uma sensação tão ruim. Eu começava a ligar para minha esposa e falar, amor, assim, ora comigo, porque a minha vontade é de sair daqui, de largar tudo que eu tô fazendo e sair daqui. E não tem motivo para isso. Não tem nenhum motivo para isso. Nenhum problema no trabalho, nada, né? E quando é que você cruzou aí essa possibilidade de empreender e mudar? Porque no final do dia, eu acho que o conflito interno é como assim, né? Onde eu queria estar e estou não é o ideal, né? Não me traz alegria, não me traz conforto. Em que momento que você percebeu que Deus estava te apontando para uma outra direção? Eu comecei a perceber que eu estava mais feliz no trabalho paralelo do que no trabalho principal. Teve um dia que eu saí me arrastando da empresa, muito mal, muito triste, muito assim, frustrado com o que eu estava vivendo, sem entender o que eu estava vivendo. E eu tinha, cara, uma palestra grande numa empresa. Para umas 500 pessoas a palestra. E eu peguei, orei, falei, Senhor, mas o que eu vou entregar nessa palestra? Eu não tenho nada, eu estou completamente vazio. Eu tô aos cacos, como que eu vou fazer uma palestra, conseguir transmitir algo legal, sabe, interagir com as pessoas, trazer um momento especial para as pessoas desse jeito. E aí eu senti muito claro Deus falando comigo. Aquilo que você não tem, eu tenho, ilimitado. Você simplesmente precisa me obedecer e... né? E aí eu peguei e fui. Cara, aquela palestra marcou minha vida, foi muito especial. Eu lembro que terminou, as pessoas me aplaudiram em pé, assim, aplaudiram a palestra em pé, sabe, com uma energia tão forte, sabe, tão felizes, tão encantadas com o resultado. E depois vieram me dar parabéns, me abraçar, falar que, nossa, tinha sido transformador, que eu tinha passado para eles tudo. Uma empresa grande, assim, bem renomada lá na nossa região.
E aí, no caminho de volta para casa, eu com aquela alegria, né, transbordante, né, aquela satisfação, tudo, porque tinha vivido. E aí, eu senti o Espírito Santo falando comigo, falando assim, o que está acontecendo com você é porque o seu ciclo na TV já acabou. E eu quero que você esteja no ciclo novo que eu já abri para você. E aí me veio muito forte a passagem de Jonas, sabe? Aquele momento em que Jonas ele vai numa outra direção, ou ele evita de ir, né, pro local, para Nínive, que Deus tinha mandado. E quando ele fica no ventre do peixe, eu me sentia no ventre do peixe. Numa escuridão, numa falta de certeza, numa falta de clareza do que Deus tinha, aquela coisa desconfortável, aquele ambiente insalubre, era assim que eu me sentia. E aí eu senti muito claro, era bem no fim do ano passado, né? Acho que era o fim do ano passado. Eu senti muito claro que eu precisava definir ali a minha vida, que eu precisava tomar uma decisão. E aí eu procurei a chefia e falei, olha, já conversei com vocês algumas vezes sobre a minha intenção, sobre a minha ideia de mudar, né, de sair, de empreender, de ter o meu próprio negócio. Só que agora não tem mais jeito, eu preciso fazer um acordo, eu preciso tomar essa decisão definitiva. E foi aí que a gente conseguiu, em março, né? Finalmente a gente chegou a um consenso lá, fizemos um acordo, e aí eu consegui já ficar 100% nessa nova trajetória. Muito legal. Então, chamar atenção também para esse ponto aqui, né? Essa frase é muito especial, né? Final de ciclo. E às vezes, muitas vezes, é natural que a gente queira estender ali a sombra, né? Ou a zona, como disse, de conforto, né? Então, quem sabe esteja aí, né? Uma chamada de atenção para você que esteja nos ouvindo, para entender isso, né? Será que já encerrou o seu ciclo em alguns lugares, né? Ou de alguns negócios? É importante isso. Pergunta ao Senhor, né? Costumo dizer, ensino os meus filhos adolescentes, de que a oração é o lugar da resposta. Né? Você quer uma resposta? É na oração que... pode ser que não seja com uma oração, mas é lá que certamente vem os direcionamentos. Então, eu queria só jogar aí, né, isso para a audiência, que de repente pensar aí se as coisas estão difíceis, ou também se foi como aconteceu com você, né, aquela alegria ou a paz que reinava já não está mais, entender, né, às vezes também tem a questão de sociedade, no mundo do empreendedorismo são tantos os desafios, eu costumo dizer, do que não tem um lugar, talvez, não puxando a sardinha para a nossa brasa, né? A minha e sua agora do empreendedorismo, mas talvez não exista um lugar que exija tanta fé como o empreendedorismo, porque você precisa tomar a decisão todo dia. Né? E como tomar decisão sem a dependência, sem ouvir a voz, né? Sem orar, não é fácil. E a gente tem que estar muito conectado ao que Deus quer pra gente. Verdade. Negócio pra gente não quebrar a cara. Sim. Um grande problema que a gente tem é lidar com o silêncio de Deus. A gente acha que o silêncio de Deus é uma carta, uma autorização pra gente fazer o que a gente quer. Deus não falou, então eu posso fazer o que eu quero. E não é assim. O silêncio de Deus, na verdade, é um processo. É um processo pra gente ser aprovado. Né? Então a gente precisa entender e discernir muito claramente as direções de Deus, né? E essa questão do coração é fundamental a gente tomar cuidado. Claro, tem momentos na nossa jornada profissional, seja na CLT ou seja no empreendedorismo, que a gente não tá bem, tá desconfortável, tá triste com alguma coisa que vem acontecendo, mas a gente precisa discernir o que é o momento e o que é algo que está nos apontando para uma necessidade de mudança. Minha esposa, nesse processo todo que eu estava vivendo, ela mandou uma frase atribuída ao Billy Graham. Essas frases de internet, eu não sei se foi dele realmente. Igual o Einstein, né? O Einstein disse quase a metade das frases da internet foi do Einstein. E agora, do universo cristão, se não foi o Einstein, foi o Billy Graham, mais ou menos equivalente, né? Mas a frase é boa. A frase diz assim, que antes de Deus te tirar de um lugar, ele tira o seu coração de lá. Interessante. Faz sentido, não faz? Faz sentido. E foi o que aconteceu comigo. Deus, ele tirou meu coração de lá. Né? Isso estava muito claro. Né? E eu resisti por inúmeros motivos. Primeiro, a questão do sonho, e outra pela questão da falsa segurança que a gente tem. Sim. Porque a gente não tem segurança em lugar nenhum, né? Não, falar que se ele tem a segurança é uma mentira. Né? O plano de saúde é uma segurança. O salário que cai todo dia no começo do mês é uma segurança. Não, a nossa segurança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tem que ser Ele que é a nossa provisão. Tudo vem dele,
por Ele, é para Ele, é Ele que nos abastece, é Ele que supre as nossas necessidades. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente olha para a CLT e vê uma segurança, é um ídolo que está se levantando no meio do caminho que nos impede de glorificar a Deus, né? E nessa questão do sonho, eu fiz uma relação direta com a história do jovem rico, né? Porque a gente olha para o jovem rico e a gente fica meio calculando até que ponto a gente iria se Jesus fizesse, né? Porque é difícil, né? A gente abrir mão de um bem material, de riquezas e tudo mais, um patrimônio, uma herança, né? Por amor a Jesus, né? Mas muitas vezes a gente não percebe que o mesmo acontece com os nossos sonhos. Se Jesus chegasse aqui hoje e falasse para você, Edu, você abriria mão de todos os seus sonhos para viver o que eu tenho para você, para viver comigo? Né? Ou seja, você rasgaria, sabe aquela lista de sonhos que a gente tem? Sim. Rasga a sua lista de sonhos aí, tudo que você pediu, você vai ter só a mim. E aí? Você fica ou você vira as costas e vai? É o desafio de Isaac, né? Né? Eu diria sim. Prontamente, diria sim, né? Mas, de fato, talvez seja o maior desafio, né, da vida do cristão genuíno. Né? E do empreendedor, né? Porque a gente tem muitas metas. A gente vive em torno de metas, de objetivos, a gente quer crescer, a gente quer expandir, e não tem nada errado disso, mas a gente não pode esquecer que é meio. É meio. É uma forma de a gente glorificar a Deus. E foi isso que eu entendi logo de cara, né? E foi isso também que eu dou de dica. E é isso que eu dou de dica também para as pessoas, né? O coração já é um sinal muito importante, né? Porque Deus, ele fala ali no nosso coração, né? Se o ciclo acabou, às vezes a gente quer prorrogar algum ciclo que já está fechado. E isso é terrível, isso é maldição, isso é tristeza, isso é decepção. E a gente precisa ter a obediência, mais do que coragem, obediência, de ir para esse novo ciclo, né, que Deus está nos colocando. Então, o outro versículo que eu gosto muito, que a paz que excede todo entendimento domine o seu coração. E eu aprendi ao longo da caminhada com Cristo, nós bem sabemos que a paz, né, não é necessariamente um mar calmo. Né? Em meio a dificuldades você tem a paz de Deus, mas a ausência dessa paz também quer dizer alguma coisa, né? Então, como é o seu caso aí, né? A esse desconforto, essa falta de alegria, precisa estar atento a isso, né? Porque isso pode ser um indicativo que Deus esteja querendo começar novos ciclos, como a gente disse aqui, né? E eu sempre gostei de viver experiências novas, até no trabalho. Eu estava numa função, de repente eu falei, poxa, eu preciso já ir para outro lugar, porque eu quero experimentar coisa nova, é muito do meu perfil, né? Não, isso é o DNA do empreendedor, né? Você sabe que eu brinco com a minha esposa, né? Que a gente vai andando na rua de carro, e ela minha sócia, além de esposa, sócia, então... Comigo também, minha esposa é minha sócia também. 24 horas praticamente por dia, eu brinco com ela, quando a gente sai de carro, a gente fica remodelando os negócios ao longo do caminho, né? Puxa, esse posto podia ser diferente. Nossa, será que o tamanho desse imóvel se paga? É uma loucura, né? Mas é cabeça de empreendedor, entusiasta, o empreendedor precisa criatividade. De ser entusiasta para poder refazer coisas. É assim que a gente expande, né? Conquista e avança e desenvolve. Exatamente. E quando eu saí daquele mundo fechado, aquela bolha da TV, e comecei a conhecer o mercado, cara, eu fiquei encantado com tudo que estava acontecendo. Comecei a ter contato com pessoas de diferentes áreas que foram fundamentais para me inspirar. Comecei a entrar em empresas e eu falar, meu Deus, tem um mundo que... Por que eu não... Sabe aquela coisa? Por que eu não descobri isso antes? É uma sensação muito gostosa. E eu falo para você, Edu, que hoje eu tô apaixonado. Tô apaixonado por aquilo que eu faço. Porque a gente poder contribuir, né? Gerar transformação, agregar valor para a vida do outro, sabe? Não tem preço, né? Quem nasceu para isso sabe do que eu tô falando, né? Você pegar, sair de lá e ver que você conseguiu mudar, por menor que seja, você conseguiu mudar alguma coisa, que foi uma virada de chave que vai levar a pessoa a outro resultado, né? A gente fala bastante aqui no Tela, negócios e missões, né? É quando você mistura o teu negócio com a missão de Deus, que no final é cuidar de pessoas, é transformar vidas, né? Tocar vidas, empoderar, e que bom que você atendeu esse chamado aí, né? Eu concordo, eu gosto muito da definição de trabalho do Tim Keller, né? Aquele livro muito bom. Trabalho. Sim, Fé e Trabalho. Ele diz que Deus usa as diferentes formas de trabalho para cuidar da humanidade. É isso aí. E eu me vejo nesse lugar, né? Tanto que, cara, é só quem passa pelo atendimento
pode, pode explicar o que a gente vive ali, porque é muito intenso, né? A conexão é muito forte, né? Não é simplesmente um método, mas é vida com vida, é transformação, sabe? E eu valorizo muito isso, um olhar mesmo atento para as pessoas. A minha esposa tem essa mesma visão, que ela trabalha na parte de imagem e comportamento, né? Ela é estrategista de imagem, então faz um trabalho ali na área da comunicação não verbal, que também é muito importante, né? Sem dúvida. A comunicação não verbal chega na frente. Então a gente tem esse olhar, sabe, para a individualidade de cada pessoa. A gente não olha todo mundo igual, a gente não entrega a solução que muitas vezes não se encaixa no perfil do outro. E é maravilhoso hoje poder levar aquilo que a gente vive, não é aquilo só que a gente fala, mas aquilo que a gente vive, as ferramentas que transformaram a nossa vida hoje para poder ajudar tantas pessoas, né? Então, não só nessa área de treinamentos, porque eu faço palestras, treinamentos e mentorias, né, na área de comunicação e liderança, mas também, como eu trabalhei muito tempo na TV, e essa veia de apresentador continua muito, né, latente, então eu faço também agora trabalhos na área de publicidade. Legal. Então, trabalho como embaixador de marcas, né, representando empresas, né, para a sociedade, né, gerar essa aproximação maior, conexão, né? Aproveitando a minha imagem que é familiar, né, produção de conteúdo, gravação de vídeos institucionais, também essa questão de podcast, sabe, corporativo. Então a gente trabalha nessas duas frentes. É comunicação, não é TV, mas ainda é comunicação. Sim. Edu, sabe que aqui no Tela, o T, aliás, do Tela é tecnologia, né? Então a gente fala bastante sobre tecnologia, porque nós acreditamos que nós nunca vivemos uma oportunidade, uma janela de oportunidade tão grande na história da humanidade como hoje, né? A tecnologia pode transformar negócios, pode facilitar, né? De casa, um jovem, um adolescente pode criar um negócio, e aí misturando, né, tecnologia com comunicação, como é que você vê hoje que a tecnologia favorece aí esse mercado de comunicação, né? Por óbvio, as redes sociais, elas mudaram a forma de se comunicar, né? Então, eu queria entender um pouquinho a sua visão desse impacto que a tecnologia oferece aí nos negócios e na sociedade como um todo. A tecnologia democratizou a comunicação, só que ao mesmo tempo ela pode ser uma ameaça se a gente não souber fazer um uso adequado dela, né? Então, trazendo aí para o ambiente corporativo, hoje a gente tem inúmeros canais, inúmeras possibilidades de canais para a gente se comunicar, seja com o público interno ou seja com o público externo. Só que a gente chegou num nível em que a gente está vivendo uma obesidade de canais. Né? As pessoas estão tão afoitas em querer usar a tecnologia que começam a implantar uma série de canais de comunicação, por exemplo, né? É rede social corporativa, é o WhatsApp, é o Teams, né? Tem muito aí, enfim, tem um monte de coisa, somando com os canais de comunicação tradicionais, e aí a galera começa a tirar para tudo quanto é lado, e de repente o que se vê é uma frustração de você ver que você está investindo um monte de coisa, gastando dinheiro com um monte de coisa e ainda não está sendo efetivo na comunicação. É um drama isso, né? Imagino. No final do dia tem que descomplicar. A tecnologia está aí para descomplicar e não para criar mais complicação. Queria aproveitar esse gancho aqui e pedir para o Mr. H pôr na tela aí um dos nossos apoiadores, que é a Wings AI. É isso mesmo, a Wings AI é uma empresa de inteligência artificial que vem com a tecnologia para descomplicar aquilo que é complicado ou o processo que é muito longo, caro. A inteligência artificial tem esse poder para simplificar com custos reduzidos e com alto resultado exponencial. Então, tá aí na tela, wingsgroup.ai. Você certamente vai encontrar um produto que pode otimizar bastante. Não fique fora da tecnologia, aproveite, né, esse poder da inteligência artificial, que é mais do que uma moda, né? Quem acha que é moda, isso já passou, né? Uma necessidade, uma forma de você trazer tecnologia para dentro do seu negócio. Então, wingsgroup.ai. Tudo que vem para descomplicar é muito bem-vindo, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, falando nessa questão dos canais, né? A obesidade aí de canais que as empresas começam a implantar, em muitos lugares a gente faz um diagnóstico e a conclusão que a gente tem é que tem que enxugar canais. Sim. Porque não é você ter muitos canais, é você ter os canais que têm aderência com o seu público-alvo, que funcionam, né? Às vezes a gente percebe lideranças, né, gestores, que ficam na bronca querendo fazer o funcionário usar o canal na marra. Só que, dependendo do perfil do público, seja da equipe ou seja do público externo, aquele canal não tem aderência. E
E aí não é o que você prefere, é o que funciona. É isso que a gente tem que ter essa humildade. E às vezes não é o que tá na moda, né? Exatamente, é aquela questão de modinha, né? Isso, não, verdade. vou usar porque tá na moda. Agora todo mundo tem rede social corporativa. Aham. Só que não teve aderência. Por exemplo, a gente fala do chão de fábrica, né? Em muitas empresas que tem aquele chão de fábrica tradicional, se você botar o WhatsApp, comunicação no WhatsApp, No way, não vai rolar. rede social não rola. Né? O que funciona lá ainda é o famoso cartaz no mural. Aham. E tá tudo bem. Ah, mas Eduardo, eu não gosto. Eu acho que aquela coisa horrorosa, que coisa ultrapassada. Não é moderno, né? Mas se tá funcionando, por que não manter? Porque comunicação não é a mensagem que é emitida. Comunicação implica em alguém emitir uma mensagem e alguém absorver essa mensagem. Sim. Se não absorver a mensagem, não existiu comunicação. Eu gosto de uma definição que diz que comunicação é a clareza da informação, né? É como as duas partes se entendem aí. Edu, a gente está indo para o final aqui. Já? Passou super rápido, né? Nossa, papo bom, né? Papo bom. Papo bom é assim, né? Vai rápido. Eu sempre tenho o hábito aqui de pedir indicações de livros para os nossos convidados, porque eu acredito de verdade que o livro, né, tem uma relação com a comunicação, né? Comunica muita coisa. E como é que foi para você o livro, né? Você, tirando a Bíblia, por óbvio, né, o maior livro sobre empreendedorismo. Edu, você sabia que na Bíblia tem 2.350 versículos sobre mordomia financeira e de negócios e coisas afins? Sabia disso? Não sabia não, impressionante. Ó. A Bíblia fala mais de recursos, né, ligado a dinheiro, a negócios, do que fé, amor e esperança, que é a base do Evangelho. Então você falou bastante, deve ser importante. Com certeza, né? Com certeza. Então um livro assim que fez e faz total diferença, que eu sempre volto a ele, é o Livro de Ouro da Liderança, do John Maxwell. John Maxwell, o mestre, né, da liderança, o papa aí da liderança. O John Maxwell, ele foi muito importante nessa minha jornada no empreendedorismo, porque eu buscava uma referência de comunicação mais humanizada, sabe? E que não fosse essa coisa pasteurizada aí do mercado. E, cara, eu lia muitos livros e eu chegava à conclusão e falava, poxa, não é isso. Não é isso que eu procuro. E o John Maxwell, ele tem muitos livros de comunicação também, né? Além de liderança. E aí eu peguei e comecei a ler algumas obras do John Maxwell sobre comunicação. Como eu falei pra você, eu sou ruim de lembrar título de livro. Mas ele tem um livro de comunicação, assim, que quando eu li, eu peguei e falei, Deus, obrigado por eu ter chegado a esse livro. Porque é isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Agora está sistematizado aqui. Conectou perfeitamente. E o livro de ouro da liderança, ele traz assim, princípios muito fundamentais para a gente ter sucesso na nossa trajetória. Porque o empreendedor é um líder, né? Sem dúvida. E a gente tem que saber liderar para conseguir levar o nosso time a alta performance, ao resultado que a gente precisa, a gente sonha. É isso aí. Líder como Jesus. Liderar como Jesus, né? Esse é o desafio. Muito bem. Edu, conselho para quem... Aqui diferente, vou quebrar o protocolo, geralmente é para quem quer empreender. Então, a partir da sua história aqui, né, de algo, quem não queria empreender, qual é o conselho que você dá para de repente, a audiência aí que está na dúvida, vou empreender, não vou empreender, acho que esse negócio de empreender não é para mim, dá frio na barriga. Você é um cara que tem lugar de fala e propriedade para dizer sobre isso, até né? porque tá fresquinho, gente. Eu saí há quantos meses? Mas foi março? Tá. Então, deu quantos meses? 6 meses, né? Bebezinho aí. 6 meses. Desafio. Assim, já estava empreendendo, mas 100% empreendedor são 6 meses, né? Eu posso falar duas coisas que talvez possam soar como clichê para alguns, mas que para mim, assim, foram realidades que eu enfrentei. A primeira delas é que a gente não pode esperar ter certezas para a gente tomar essa decisão de empreender. Certezas humanas, né? Certezas humanas, exatamente. Perfeito. A gente muitas vezes tem muitas dúvidas nesse campo humano, né? Igual eu falei, eu tenho 2 filhos, sou casado, então a gente se preocupa com muita coisa, né? Vem muitas preocupações. É natural porque a gente é humano. É justificável. A questão é como que isso combina com fé, né? Exatamente, isso que eu ia falar. A gente se move não pelas certezas desse mundo e nem por aquilo que a gente vê. A gente se move pela palavra. Então sempre tive isso, foi o maior aprendizado nessa minha jornada. Porque quem tem uma palavra tem tudo. A gente não precisa de alguém para nos avalizar, a gente não precisa ter alguém para nos sustentar, a gente não precisa ver tudo aquilo que a gente precisa, porque a gente não vai ver. Né? O negócio no começo, você tá longe de ter essa coisa visual já bem estruturada. Então o que a gente precisa é uma palavra. Se Deus te falou, se Deus te deu uma palavra, vai. Agora, se Deus não deu a palavra, não vai, fica onde você está.
E busca a palavra. E busca a palavra, né? Porque às vezes você quer uma coisa e Deus não quer, né? E o segundo ponto que eu ia falar também que é muito importante é a gente se preparar para essa transição. Quem está em CLT, por exemplo. O que você pode fazer hoje para já se preparar para essa transição? Eu me preparei durante 2 anos, né? Igual eu falei, eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer treinamentos, eu comecei a desenvolver material, comecei a desenvolver método na minha área, que é treinamento, né? E comecei a lançar para o mercado. Então, comecei a fazer o meu portfólio de clientes, profissionais, empresas. Então, quando eu saí da CLT, eu tinha já um caminho mais desenhado, bem estruturado. Um caminho desenhado ali. Então, isso também é fundamental. Você já se preparar para não sofrer tanto aí o baque nesse começo de transição. Ou seja, não é um salto no escuro, né? Não. William Shakespeare diria que estar preparado é tudo, né? Então, acho que é importante isso. Não é dar um salto no claro, mas também não é dar um salto no escuro. Perfeito. É um meio do caminho. É isso aí. Muito bom. Edu, última pergunta aqui é sonho grande. Qual seria o sonho do Eduardo Brambila hoje? Qual o sonho grande? É um só. Tá? São muitos, né? Geralmente o empreendedor, geralmente o empreendedor tem vários sonhos, né? Se você tivesse destacar um sonho, aquele sonho grande, cabeludo, falar assim, esse aqui é o meu sonho grande. Levar os nossos treinamentos para fora do país. Bom, você tem aí um dado preciosíssimo, né? Trilhões aí de necessidade, então tem estrada pela frente aí. Tem muito mercado, não só dentro do Brasil, mas também fora, né? Então o nosso sonho é levar os nossos treinamentos para fora do país, também para outras nações. Eu concordo com você, então fica aqui uma profecia de que a SE Brambila vá além do território brasileiro e possa levar, né, mais do que conhecimento, levar Jesus misturado com técnicas e informação. Amém. É para isso que nós nascemos. Essa é a essência da nossa empresa também, isso que está no nosso coração. Muito bom. Recebo. Muito bom. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é para a fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.